Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor a todos vocês. Meus irmãos, eu peço a todos vocês que possam estar junto conosco nesse canal, assistindo esse vídeo até o final desse vídeo, meus irmãos. E o principal de tudo, eu peço a vocês que vocês possam deixar o seu like. Aqueles que não são inscritos, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Meus irmãos, eu desejo uma paz do Senhor a todos nós. Muito obrigado por estar conosco aqui no canal Henrique Severo. Eu ia trazer mais conteúdo falando da vida dos outros, certo? Cada um daqueles que conhece a palavra de Deus, eles sabem muito bem o que eles têm que fazer. Se ou eles andam corretamente na presença de Cristo, ou eles vivem como um falso profeta, como um falso cristão diante da presença de Deus. A palavra de Deus diz o quê? Ai daquele que escandalizar o meu nome. Então, cada um sabe o que eles vão sofrer, as consequências que eles vão sofrer. Eles sabem que eles vão ter que prestar conta com Jesus Cristo naquele grande dia. A gente temos que agradecer por a gente estar acordando com vida, porque a palavra de Deus vai dizer, enquanto a vida há esperança. Então, enquanto eles estiverem respirando, tem a esperança deles mudar, deles se arrepender e andar dignamente diante da presença de Cristo, né, meus irmãos? Mas o que eu quero falar conosco aqui nessa tarde é sobre os fatos que vêm acontecendo no nosso dia a dia, meus irmãos. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer para o seu discípulo, quando os discípulos, Jesus Cristo sai de dentro do templo, e os seus discípulos vai mostrar para ele aquele templo, como era lindo, era bonito, né? E Jesus Cristo falou para eles ali, lá, sair já essa parte já no versículo 1, a partir do versículo 1. E Jesus Cristo vai dizer, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Aí os seus discípulos vão perguntar para ele, quando ia ser de acontecer aquilo dali? Lá no versículo 7, Jesus Cristo diz que não é para eles se aquietar, para eles poderem não ficar preocupados, porque que quando isso fosse de acontecer, não ia estar ali, não ia ser no tempo deles. Ia ser muitos anos que ia passar. Então, Jesus Cristo falou no versículo 7 que diz o quê? Que quando chegasse esse tempo, ia ter guerra, rumores de guerra, fome e peste. Então, a gente para poder observar, meus irmãos, hoje em dia, o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje em dia? Fala para mim. O fato que eu vim trazer nessa tarde, meus irmãos, é que todo mundo viu aí nos jornais, nas redes sociais, o que vem acontecendo. A gente vai falar hoje sobre um assunto que vem falando há tantos anos, e ninguém vem prestando atenção sobre o aquecimento global. Isso vem falando dentro da Bíblia, dentro da palavra do Senhor, e mesmo assim ninguém presta atenção. Jesus Cristo ele falou que ele daria sinal na terra e no céu, quando tivesse próximo à vida dele, quando tivesse próximo à vida do Filho do Homem. A gente vê aí, praticamente, meus irmãos, no país todo, os aquecimentos aí, os incêndios nas matas, aquele fato que aconteceu lá no Havaí, na Índia, se eu não me engano, na China, teve aí vários incêndios, vários fatos do qual Jesus Cristo ele vem nos avisando, Jesus Cristo ele vem falando a todo momento. A gente vê aí o que vem acontecendo no nosso dia a dia, meus irmãos, e mesmo assim a população não para poder observar o que Cristo vem falando. Mesmo assim, a população não acredita, não vem procurar a se afirmar, a ficar firme e forte diante da presença de Deus, não vem procurar a se arrepender, a estar diante da presença do Senhor. Isso é o que me deixa mais triste. Você que está querendo dizer o quê? Que você é o certo? Não, eu não sou o certo. Sou pecador, sou falho, sou ser humano, igual a cada um de vocês. Mas só que a gente temos, meus irmãos, que todos os dias a gente procurar
a andar corretamente diante da presença de Cristo. Aqueles que não se encontram na presença do Senhor se arrependem, meus irmãos, porque os sinais estão aí, é notório que Jesus Cristo está à porta, Jesus Cristo está batendo. Jesus Cristo ele está mostrando que ele já está pronto para poder vir buscar a sua igreja e todos aqueles que se arrepender e se prostrar diante de sua presença. A gente vai pegar, vamos ler aqui, ó, lê comigo aqui, meus irmãos, em Lucas, capítulo 21, versículo 25 e versículo 26. Haverá sinal no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror e na expectação das coisas que os sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Aí a gente para poder observar, meus irmãos, o que vem acontecendo aí hoje em dia. Foi 2011, se eu não me engano, teve aquele 2011 ou 2012, não lembro, acho que foi lá na China, não me lembro, que teve aquele maremoto que matou mais de não sei quantas pessoas naquele dia, naquele ano. Isso aí que a gente viu que aconteceu aí, se eu não me engano, foi dia 18 ou dia 16, não, dia 15, não sei, lá no Havaí, do qual queimou aquela cidade todinha. E o pior de tudo isso é que no meio daquele caos de, acho que 80 ou mais de 80 pessoas que morreram ali, queimaram as casas, queimaram tudo ali. No meio daquilo tudo, só o que ficou intacto ali no meio daquela cidade foi apenas uma igreja, né? Uma igreja, eu acho que é a casa do zelador daquela igreja. Para vocês poderem ver como é que é a mão de Deus, né? Aí a gente para observar o caos que vem acontecendo no dia a dia aí. Entra anos, sai anos, o que vem acontecendo. A gente para poder observar aí o quanto o ano ele tá voando. Você já parou para poder observar? Que o ano você acorda quando vai ver o ano já sumiu, já passou, já está no final do ano. Está entrando um ano, saindo um ano de uma forma sobrenatural que ninguém está percebendo, meus irmãos. Você já viu o que está acontecendo hoje em dia, os sinais que Jesus Cristo está nos dando e as pessoas não estão prestando atenção nisso. E as pessoas não se preocupam, não estão se preocupando com isso, com Jesus Cristo voltando a todo momento. É isso que eu estou trazendo para a gente aqui hoje, meus irmãos, para que vocês possam prestar atenção que Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está pronto para poder buscar a sua igreja, buscar todos aqueles que estão dispostos a se arrepender, a vir para a sua presença. Eu não quero que ninguém fique como inocente, meus irmãos. Ninguém fique como inocente, porque a palavra de Deus ela está sendo pregoada todo dia, a todo momento, é nas redes sociais. Você abre o seu celular hoje em dia, TikTok, não importa onde seja. Primeira coisa que você vê é uma mensagem de Deus, a pessoa pregando. Hoje em dia, nas televisões, os que mais tem são programas evangélicos. Hoje em dia, a palavra de Deus está sendo pregada, ninguém está passando por inocente. E vocês não estão querendo prestar atenção na palavra de Deus. Jesus Cristo ele está voltando para buscar a sua igreja. Muitas pessoas estão achando que o inferno é mito, que o inferno é apenas um conto de fada. O inferno ele existe, meus irmãos. A gente vamos lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19 adiante. Vai falar de um homem rico e de um homem pobre que se chamava Lázaro.
Aquele homem pobre, ele vivia ali à mesa daquele rico ali, vivendo ali, mendigando, dependendo da migalha de pão que caía da mesa daquele homem. A palavra vai dizer que até os cães eles vinham lamber as suas chagas. E aquele rico ele vivia regaladamente da sua riqueza. Ele comia, bebia, se vestia de púrpura, linho finíssimos. A palavra de Deus ali vai dizer que após ali aquele homem, aquele mendigo Lázaro, ele morreu. A palavra de Deus vai dizer que veio o anjo do Senhor e levou ele para o seio de Abraão. Ali a palavra vai dizer que após aquele rico morreu também, foi sepultado. Mais abaixo vai dizer que aquele homem, quando ele olha para cima, ele vê aquele mendigo Lázaro no seio de Abraão, do lado de Abraão. Aquele rico vai gritar: Pai Abraão, permita-te que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Por quê? Porque eu estou atormentado aqui nessa chama. Então, isso quer dizer o quê? Jesus Cristo estava querendo dizer o quê ali? Que o inferno existe, que o inferno é verdadeiro. Que o inferno é verdadeiro. Isso ali é uma parábola que Jesus Cristo estava falando para aqueles fariseus, aqueles judeus, os escribas, os sacerdotes, para que eles pudessem acreditar que o inferno é real, não é um mito, não é um conto de fada. E que aquele rico ali era um conhecedor da palavra. Aqueles fariseus, os escribas, os judeus, os sacerdotes, eram conhecedor da lei. Eles conheciam a lei, mas não viviam a lei de Deus. E aqueles outro povo ali do qual acompanhava para assistir aquilo que Jesus Cristo falava, mas não acreditava no que Jesus Cristo dizia, nos milagres que Jesus Cristo operava ali naquele lugar. Então é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas ouvem a palavra, conhecem a palavra, mas não vivem a palavra e não quer praticar a palavra de Deus. Entra num ouvido e sai no outro. Como aconteceu com aquele rico. Era um conhecedor da palavra, mas não vivia a palavra, não praticava a palavra. A palavra para ele era como se fosse uma coisa qualquer. E o que aconteceu com aquele homem? Foi parar no Hades, no inferno. Mas a palavra foi pregoada. Eu acredito que aquele rico, como não só aquele pobre, não só como aquele pobre, aquele mendigo, como várias outras pessoas, cansou de falar com ele para ele poder se arrepender. E hoje em dia está sendo difícil. Tem aquela parábola também daquele jovem rico, do qual ele vai perguntar a Jesus Cristo o que ele tinha que fazer para poder reinar o reino de Deus. E Jesus Cristo falou: pega tudo que tu tem. Antes disso, Jesus Cristo falou que ele tinha que seguir o quê? Os mandamentos de Deus. Que era não matar, não roubar, não matar, não adulterar, fazer tudo. E ele falou: tudo isso eu já faço desde a minha mocidade. Então Jesus Cristo fala: pega tudo que tu tens, vende e dá para os pobres e siga-me. Na mesma hora, o coração daquele jovem ali, daquele rapaz endureceu, ele virou as costas, ó, pá, por causa de quê? Não queria se desligar dos bens materiais. É o que está acontecendo hoje em dia, meus irmãos. As pessoas não estão querendo se livrar das coisas que nos prendem no mundo. Não quer largar da ousadia, da fornicação, da traição, bebedeira. É muita coisa que se eu falar para vocês que é ruim, eu vou estar mentindo. É ruim, sim, para a nossa vida espiritual. Mas para a nossa carne, parte carnal, é uma coisa que é boa. É uma coisa que nos prende, uma coisa que a gente sabe que Satanás ele traz aquilo dali, sabe que conforta o nosso ego. É dinheiro, é carro,
Como eu falei aqui, ostentação são coisas que é boa. O prazer da nossa carne é uma coisa. Isso é uma coisa que satisfaz a nossa carne, o nosso prazer carnal. Então, o que a gente temos que fazer, meus irmãos, é ouvir a palavra de Deus. Acreditar que Jesus Cristo ele está à porta, ele está voltando para buscar a sua igreja. E as pessoas não estão entendendo isso, as pessoas não estão querendo deixar isso entrar no seu coração. Jesus Cristo ele está querendo salvar todos nós. Eu creio que, no meu ponto de vista, Carlos Henrique, eu digo, com as minhas palavras, que eu creio que Jesus Cristo, ele já tinha voltado para buscar a sua igreja já há muito tempo. Porque o que tem de povo de Cristo que estão perecendo, estão sendo torturados, aí no mundo afora, por causa de sua palavra, eu creio que ele já tinha voltado já para poder buscar a sua igreja. Mas só que, como a palavra mesmo diz, que nem o Filho do Homem sabe a hora que ele há de vir. Ele depende da permissão de Deus. E eu creio que Deus ele tem a esperança de muitos, até você mesmo que está assistindo agora esse vídeo, que não conhece a palavra de Deus, que ainda não se arrependeu, Deus ele tem a esperança de você se arrepender e vir para a presença dele. Que você possa se arrepender e reconhecer que ele é o único, que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida. A palavra de Deus, ela mesmo vai dizer lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus irmãos, eu falo para vocês, não deixa isso entrar no teu coração, sabe do quê? Nunca roubei, nunca matei, nunca estrupei, eu vou para o céu. É mentira. Não adianta, não bota isso no teu coração, não. Porque a gente, para ir para o céu, a gente temos que andar na presença de Cristo, a gente temos que fazer a vontade de Cristo. E o que é a vontade de Cristo? É a gente andar no caminho certo, no caminho reto. O caminho reto, o caminho certo é o quê? A gente não está se prostituindo, a gente não está em fornicação, a gente não está, como é que eu posso te dizer, traindo as nossas esposas, marido. A gente não está mexendo no que é dos outros. A gente não está se embriagando, porque a palavra de Deus vai dizer, bom é que a gente não bebemos bebida fervescente. Por quê? Porque elas nos traz alucinações. Então, ela nos traz alucinações, quer dizer o quê? Que a bebida alcoólica ela nos faz fazer aquilo que a gente, em sã consciência, a gente não faz. Porque muitas das vezes eu tiro por mim mesmo, que quando eu não estava bebendo, quando eu não bebia dentro de casa, eu estava no trabalho, chegava dentro da minha casa, eu era uma pessoa completamente diferente dentro da minha casa. Mas quando eu botava o primeiro copo, segundo, terceiro copo de cerveja ou de vinho que eu bebia, dali, aquela bebida ali já me trazia ansiedade de ir para a rua, de beber mais. Às vezes eu tinha bebida dentro da minha casa, mas eu queria largar aquilo dali e ir para o meio da rua. E dali eu ia bebendo, eu começava a fazer coisas que não era. Que eu, em sã consciência, eu sóbrio, eu não fazia. Que era ir para as baladas, curtição, fornicação, prostituição. Então, a única coisa que eu não fazia naquela época ali era me drogar, que eu não usava as drogas, era só cigarro mesmo e bebida. Então, por isso que a Bíblia ela nos ensina que é bom que a gente não venha ingerir, né? A Bíblia não fala nessas formas, que a gente não venha ingerir bebida fervente, que ela nos traz alucinações.
ela nos faz a gente cometer, a fazer aquilo que a gente sobra, a gente não iria fazer. Então, o que eu falo para vocês, meus irmãos? Se arrependa, venha para a presença de Cristo, porque Jesus Cristo ele está voltando. Ele está voltando, os sinais estão aqui, eu a mostrei muito bem para cada um de vocês, e Jesus Cristo, ele não quer que nenhum de nós venha se arrepender, que nenhum de nós venha se arrepender, que nenhum de nós venha se perder, e que venha perder a nossa alma para o inferno, porque, infelizmente, meus irmãos, se a gente não vir para a presença de Cristo, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. E sobre o que eu li, sobre os sinais que estão acontecendo, quero ler aqui também Apocalipse, capítulo 16, versículo 8 e 9, vai dizer assim: E quando o anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. É o que está acontecendo, meus irmãos. A palavra de Deus está sendo pregoada a todo momento, como eu falei. Os sinais de Deus estão sendo mostrados. As profecias que foram profetizadas pelos profetas, pelos discípulos de Jesus Cristo, de Deus, está sendo cumprida. E mesmo assim, as pessoas vivem blasfemando contra o nome de Deus. Mas como assim? Vive falando que é mentira. Vive falando que entra anos, sai anos, ouve falar que Jesus Cristo está voltando e nada dele voltar. Vive falando que o que está escrito na Bíblia, isso aí é história. Isso é blasfemar contra o nome de Deus. E várias outras coisas aí que a gente ouve as pessoas falar, que a gente sabe que aquilo dali é blasfêmia contra o nome de Deus. Eu convido a vocês, meus irmãos, a ter um encontro com Cristo, se arrepender, vir para a presença do Senhor, porque a gente vai parar para observar aí, ó, os sinais estão aí, só não vê aquele que não quer. Os sinais estão aí. Amém, meus irmãos? Fica na paz do Senhor a todos. Eu peço a todos aqueles que gostaram do vídeo, que deixem o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com todos, e aqueles que não são inscritos, que possam se inscrever para poder me ajudar cada vez mais a estar trazendo mais conteúdo. Amém? Eu desejo uma boa segunda-feira e uma boa semana para todos, e que a mão de Deus esteja sobre a vida de todos e a família de todos. Amém? Fica